Ora bem, boa noite a todos. Oi. Cá estamos para mais uma aula. É Verdade. E antes de começar, pronto, queria saber se tem alguma dúvida que queiram partilhar, algo que queiram partilhar aqui com todos ou não. Eu ontem depois fiquei um bocadinho assustado com tanta composição. Ainda temos mais 2 dias. E então cheguei à conclusão que ainda tenho que trabalhar muito. E o jantar do encerramento é virtual? Claro que sim, é virtual. Nós podemos jantar aqui todos, cada um com o seu copo e com o seu prato aqui à frente. É verdade. Em outras circunstâncias, porventura, podia ser diferente, mas agora está difícil. Isto está complicadíssimo. Isto no continente está mesmo complicado. Lisboa e Porto está muito complicado. Estamos a atingir a barreira dos 3.000 infectados diários, é muita coisa. É muita gente. E no interior também começa a estar complicado. Pois, não, e se pensarmos que o país fechou por causa de 7 e tal casos e agora estamos com quase 3.000 por dia e não podemos fechar o país outra vez, senão isto o caos então seria uma coisa, mas não está fora disso. É muito complicado. Estou a ver a aproximação do Natal, que poderá ser um Natal muito, muito, muito complicado. Mesmo que não haja proibições, vai ser complicado. Por exemplo, ainda há pouco estava a falar com um amigo meu que está com uma filha a estudar em Inglaterra e outra a estudar em Lisboa. E ele dizia, eu não sei se quero que as minhas filhas venham passar cá o Natal, porque a minha mulher é asmática, a minha mãe tem 82 anos, elas vêm por aí abaixo e podem dar contaminado ao 6º dia, quer dizer, é um problema. É complicado. Porque depois gera-se um risco. Gera-se um pânico generalizado, complicado. Mas pronto, a gente vai ter que aprender a viver com isto. Eu acho que se não tivesse havido tanto alarme, se não se falasse tanto permanentemente, todos os dias, sobre isso, se calhar nós aprendíamos a viver com isto de uma forma muito mais natural. Mas pronto. Mas olha que não é bem assim, sabe? O problema é que os hospitais estão a começar a arrebentar pela cintura. Pois é verdade. Ou seja, o grande problema... Esse é o problema. Esse é o grande problema. O grande problema é sempre o Estado não estar preparado. Não sabe o que é que se faz aos doentes. O Estado não estava preparado e continua a não estar preparado. Tiveram 6 meses para se prepararem e não se prepararam. Disseram muito plano, mas continuamos aflitos e depois... E quem está a sofrer muito tão bem são todos os outros doentes que têm problemas diagnosticados e outros que ainda não foram diagnosticados porque não há devida assistência e pronto, e estamos aí com um problema de saúde pública muito, muito, muito sério. Enfim, vamos lá ver se aparece um tratamento eficaz ou se a vacina efetivamente algum efeito. Entretanto, também se isso levar muito tempo, ganha-se a imunidade pública e pronto, e o problema começa a resolver-se, mas até lá é complicado. Bom, vamos começar porque eu acho que por enquanto não aparece mais ninguém. Pronto, acho que foi o Armando que falou que era muito regras de composição, mas ontem nós só demos efetivamente a regra dos terços, a simetria e pronto, e um espaço à frente e pouco mais. Hoje vamos dar muitas mais e amanhã ainda vamos dar, e segunda-feira ainda vamos dar mais, portanto, mas pronto, mas o que é certo é que também elas interligam-se muito entre si. E depois também é uma coisa que eu tenho isto um bocadinho bem dividido para nós percebermos o quanto nós podemos potencializar na fotografia. Há muitas coisas que nós não ligamos nas paisagens, nas arquiteturas, na parte das pessoas, não ligamos e que se começarmos a olhar para o mundo de uma forma diferente, nós vamos começar a potencializar
fotografias de uma forma muito mais interessante e ainda mais importante do que aplicar tudo isto no ato de fotografar, mais importante é depois aplicar tudo isso no ato da escolha das fotografias que nós queremos mostrar. Porque depois nós acabamos por fazer muitas fotografias, fazemos 1000, 2000 fotografias ao mesmo assunto e depois vamos ter que escolher só 10 ou 20 ou 30 fotografias e essas 10 ou 20 ou 30 fotografias é que têm que ser muito bem escolhidas, pensando em todas essas regras para vermos como é que nós conseguimos potencializar as fotografias ou não. E então, continuando aqui nas nossas regras, uma delas que é extremamente importante é dar mais espaço na frente do assunto, mais espaço no sentido de movimento. Se o assunto é uma pessoa ou algo em movimento, deve-se deixar espaço na direção em que ela estiver olhando ou se movendo, para não dirigir a atenção do espectador para fora do quadro, para fora da nossa composição, o que quebraria o equilíbrio da fotografia. Ora bem, vamos ver aqui um exemplo. Eu estou a fotografar aqui um surfista, um windsurf, e reparem que eu corto grande parte da vela, mas prefiro cortar parte da vela. Eu não estou a partilhar, desculpa. Não está a partilhar. Peço desculpa. Não está a partilhar. Opa, eu peço imensa desculpa, pensei que estivesse a compartilhar. Foi um lapso da minha parte. Portanto, estava aqui a mostrar-vos então este windsurf, em que corto substancialmente a vela, mas deixo mais espaço à frente do movimento. É fundamental esse espaço à frente do movimento para tornar a fotografia dinâmica. A mesma coisa se pode passar com um carro de rally. Posso até ter que cortar a traseira se não tiver espaço, mas deixando algum espaço à frente do sentido do movimento, tornando a fotografia ela muito mais dinâmica, muito mais interessante. Aqui a mesma coisa com este retrato. Até aqui podia ter cortado bem por aqui. Pronto, este é um crop que eu nunca fiz, mas que já devia ter feito. Cortá-lo por aqui e deixar muito mais espaço à frente do olhar. Sempre muito mais espaço. E esta informação aqui de trás não me traz informação absolutamente nenhuma. Muito mais espaço à frente do movimento, muito mais espaço no sentido em que a ação se vai desenrolar e nunca para trás. Mais espaço no sentido do olhar. Isso é um delta de um rio no Tejo Internacional e, portanto, um afluente do Tejo, e damos espaço sempre no sentido em que as pessoas estão a olhar. A mesma coisa, o mesmo João Patá, como eu indico que a fotografia que fiz uma exposição só com ele, e cortei aqui na testa, cortei por trás e deixei-lhe muito mais espaço no sentido do olhar, fica muito mais forte, muito mais impactante. Linhas de força. Linhas de força são linhas verticais, horizontais ou diagonais que se repetem, dando à imagem ou a condicionarem o nosso olhar. Dando força à imagem ou a condicionar o nosso olhar. Desculpa. Uma das linhas mais importantes na fotografia é a do horizonte e necessita de uma particular atenção por parte do fotógrafo. Se a linha do horizonte apresentar uma orientação que se revela pouco natural, causa perturbação ao observador, causando uma sensação de desequilíbrio. Até atrevo-me a dizer que, a mim, uma fotografia com horizonte torto provoca-me alguma náusea. E eu até sou bom marinheiro, mas dá-me a sensação como se estivesse a marear. A posição e a orientação das linhas numa fotografia assume uma forte influência na sua leitura. Linhas verticais dão uma sensação de equilíbrio. Linhas diagonais provocam uma sensação dinâmica e de movimento. As linhas podem também ser usadas para guiar o nosso olhar na fotografia até ao ponto de interesse principal. Reparem, essas linhas paralelas dão estabilidade, dão solidez, levando-nos aqui aos pregos, mas com solidez, com equilíbrio. Estas diagonais tornam a fotografia muito mais dinâmica, a levar-nos na mesma aos mesmos pregos. É a mesma estrutura, fotografada de uma forma diferente, mas esta muito mais dinâmica do que esta. Aqui o muro, estas linhas de força saírem exatamente deste canto, levam-nos a percorrer a fotografia até aos óculos e a fixar-nos aqui, e daqui não saímos. Estas mesma coisa, essas linhas de força dadas pelo muro levam-nos a percorrer a paisagem até esta construção. O que está mal nesta fotografia é que tem tanta terra como de mar, como de céu, não faz sentido. Eu deveria ter cortado por aqui, um crop aqui, tornava a fotografia muito mais dinâmica. Ou então,
se levasse um escadote e se subisse acima do escadote, já poderia fazer a fotografia, em vez de ser assim inclinada. E ganhava menos céu e muito mais dinamismo vindo das linhas laterais, o que tornava a fotografia mais interessante. Então, pronto, tal como eu já vos disse, que um saco de um fotógrafo deverá ter pelo menos uma 50 milímetros. Também já vos disse que devia ter uma motosserra para cortar alguma árvore que esteja a prejudicar a nossa composição, um poste de luz. Aqui um escadote também dá jeito, que é para nós subirmos ao alto e tirarmos fotografias de cima. Eu estou a brincar, mas posso dizer que muitos dos fotógrafos, fotojornalistas, que fotografam aquelas manifestações que descem à Avenida da Liberdade e que vêm para ali fora com uma densidade tremenda, muitos deles têm nas arrecadações dos prédios, a pedido deles, escadotes, que quando a manifestação começa a chegar, eles vão buscar o escadote ou para subir a uma árvore para tirarem a fotografia de um ângulo superior, ou mesmo para se porem na frente da manifestação, numa posição sobranceira e fazerem a fotografia picada de cima para baixo para apanharem a massa toda da manifestação e dar aquela sensação de imensidade de gente que vem pela avenida abaixo. Portanto, os escadotes também fazem parte da mochila de um fotógrafo. Reparem que a minha linha de força aqui está dada por esta linha aqui alinhada no canto, esta outra aqui a vir quase ao outro canto, e esta pessoa e a sua sombra aqui muito, muito forte. É claro que nesta fotografia aproveito sempre para deixar a oportunidade de vocês me fazerem a pergunta se eu posso ou não mostrar esse tipo de fotografia. E eu digo-vos que sim, porque este senhor, quando vinha aqui atrás, já eu estava a fotografar e mantive na minha posição sempre enquanto ele fez este percurso. Ele, ao fazer este percurso, se eventualmente não quisesse ser fotografado, ele, ao aproximar-se de mim, podia ter posto assim a mão, como se fosse para tapar a minha objetiva, ou então podia ouvir por aí, quando se apercebesse que eu estava ali, afastava-se um bocadinho, fazia uma infração no seu caminho para dar a ideia que não queria ser apanhado. Como ele não fez nada disso, fez a sua marcha naturalmente, ele está num espaço público, eu também estou, ele não ficou minimamente preocupado pelo facto de estar a fotografar, portanto é perfeitamente pacífico, não há constrangimento nenhum em mostrar a fotografia, porque ele se publicasse a fotografia, se calhar podia não ser assim, porque o direito não se funciona por omissão. Pronto, como eu estava a fotografar, ou seja, se eu tivesse a mostrá-lo num espaço público, algo que denegrisse a imagem dele, algo que pusesse a imagem dele em causa por qualquer razão menos digna, claro que ele poderia pôr-me logo um processo, é certo que sim. Mas ele está a fazer jogging, eu estou a fotografar a cidade, estamos em espaço público, ele não demonstra nenhum impedimento em ser fotografado. Pronto, claro que depois podíamos ir para o tribunal, mas também ainda não há nenhuma jurisprudência que esteja publicada que é proibido, portanto, ia ser complicado. Seria a minha palavra contra a dele. Por esta fotografia percebe-se perfeitamente que ele não tem problemas de ser fotografado. Agora, daí a vender esta fotografia que já é mais complicado. Ou seja, se eu quisesse pôr à venda, aí é que já era complicado, porque ele passa a ser o sujeito da minha fotografia, o meu modelo, e eu não perguntei a ele quanto é que ele quer para parte da venda, percebe? Portanto, isto aí já é diferente. Agora, num concurso, numa exposição de autor, não havia problemas nenhuns, porque eu não estava a comercializar a fotografia. Num aspecto de comercializar é mais complicado, aí eu teria que ter uma autorização dele, teria que procurar a pessoa e tentar perceber se era possível ou não vender a fotografia. Ora bem, mais uma fotografia em que as linhas de força eu consegui alinhar 3 cantos, só não conseguiu. Reparem que isto é uma estrutura industrial. Consegui alinhar aqui esta linha, neste canto. Consegui alinhar esta aqui neste canto e esta aqui. Só que eu não consegui, portanto, teria-te pedido ao empreiteiro para acrescentar mais 10 centímetros, que facilitava-me a vida, e aqui já conseguia alinhar. Mas não consegui, portanto, esta não consegui. Não é fácil alinhar os 4 cantos, tem algumas que já consegui, mas esta não consegui, bem que me esforcei, bem que me tentei, bem que tentei criar uma posição. Aqui gosto muito das linhas de forças dadas pelo teto e pela sombra do teto no chão,
alinhado aqui nos cantos, e eu ainda por cima tenho aqui a minha selfie num terço da fotografia a dar a entrada, o que torna a fotografia mais dinâmica, e gosto muito deste sombreado. Ou seja, um sol muito duro, às 2 da tarde, em que fazer fotografias a grande distância é complicado. Se está sol, se há sombras, se há ruínas, é excelente para fazer fotografia a preto e branco, para se tirar partido das altas luzes e das baixas luzes. Há tanta forma de transformar uma fotografias em interessantes, é aproveitar as condições de luz que nós temos. Isto é novamente Monsanto, e eu tinha-vos dito quando mostrei outro dia estas duas rochas, que a luz era lindíssima, estava uma luz dourada, como estava aqui um pôr do sol com uma luz dourada fantástica, e aqui a minha linha de força é uma linha imaginária entre esta oliveira, esta rocha e este maciço aqui ao fundo, e a outra linha é dada pela minha sombra, por este caminho, este maciço, a levar-me também aqui à mesma estrutura. Reparem que esta face aqui está completamente negra. Se esta está negra por estar na sombra, esta oliveira também estava, e como ia ficar um borrão negro muito grande na entrada, não gostei da primeira fotografia, e então montei um flash na câmara e disparei o flash virado para aqui e dei uma iluminação bonita para ter uma entrada na fotografia muito mais agradável e percorrer esta linha até aqui ao fundo. Isto ainda em Avelha, num dia de chuva, um dia cinzento, um dia que não havia ninguém na rua, não havia nada para fotografar, e eu decidi me dedicar a texturas. Eu gosto muito de texturas. E reparem que eu tenho aqui uma textura muito bonita, outra textura e uma aqui totalmente muito diferente das outras. Consegui alinhar aqui este canto, o telhado está aqui alinhado no canto. Consegui alinhar aqui a diferença entre o chão e a parede, está exatamente alinhado. Consegui acertar um espaço entre dois paralelos, e ainda consegui aqui neste canto acertar esta linha de assentamento das placas que vai para aqui fora. Gosto muito pela organização, pela diferença de texturas, por um dia cinzento não dar nada. Detesto este candeeiro aqui neste canto. É certo que isto é a coisa mais fácil de tirar deste monte, isso apaga-se em 2 tempos. Bom, eu não costumo fazer isso, por isso é que não o tirei, mas se isso fosse uma fotografia para uma exposição, garantidamente que este candeeiro ia sair daqui porque só me perturba. Gosto muito do Parque das Nações, é excelente para fazer fotografia de rua, de arquitetura, de potencializar linhas de força, é mesmo excelente. Apesar destas senhoras estarem já a sair da fotografia, o que não é muito usual, nem muito politicamente correto, mas gosto muito pelo facto delas parece que estão a seguir mesmo as linhas, essas diagonais, elas estão a seguir, parece que não conseguem fugir, quase que há um ímã que as prende e que as faz sair por aqui, e depois tem esta linha que me faz de força levar até esta torre, e depois aqui o alinhamento das bandeiras e desses álamos a levar-me exatamente à outra torre, e este espaço da Expo que é magnífico e muito interessante, e é uma belíssima fotografia do Parque das Nações. Eu costumo dizer que uma das alturas em que eu me senti um orgulho enorme em ser português foi a primeira vez que eu cheguei à Varanda do Sol, quando entrei no Parque das Nações, e olhei para esta obra magnífica realizada num tempo recorde. Principalmente eu conhecia bem esta zona, porque quando ia trabalhar ao Porto, ia de comboio, e o comboio passava por aqui, isto era uma lixeira horrenda. Era uma lixeira, era uma coisa terrível, muito feia, e o comboio até ia devagar, por ali nesta zona, e não andava muito devagar, porque era uma zona complicada, e depois ver essa obra foi realmente, senti um orgulho enorme em ser português na altura. Pronto, não deixo de o sentir, mas foi aquelas alturas em que assim, sim senhor, fomos povo. Depois também teve uma coisa interessantíssima que era a limpeza e a organização que isto tinha. Eu cheguei a estar aqui, numa das últimas vezes que eu vim aqui, cheguei a estar com 170 mil pessoas, e era impressionante ver a limpeza e a organização que isto tinha, com tanta gente num espaço para tanta gente era pequeno, mas foi realmente um grande sucesso português. Não interessa quanto é que custou, tem uma coisa boa, ficou.
ficou obra. Não foi como Sevilha, que também custou uma fortuna e que depois foi votado o abandono e finalmente, muitos anos mais tarde, foi aproveitado para fazerem um parque de diversões. Pronto, aqui as linhas de força são dadas pela levada, pelas margens da levada, em que me fecham a fotografia, saem dos cantos e fazem percorrer a fotografia simples, mas pronto, nós devemos potencializar tudo o que temos no terreno para nos fazer percorrer a fotografia, para nos dar energia à fotografia. Uma estrutura feia, que desfeia a paisagem, um central de geotermia com tubos cheios de ferrugem, muito, muito feios, e repare que a gente pode potencializar e até tornar uma estrutura interessante. Aqui esta primeira linha leva-me aqui este tubo, este cilindro, e os outros levam-me exatamente ao outro, e tornam uma fotografia bastante interessante, porque estou a utilizar linhas de força e estou fechando a fotografia e dando-lhe algum dinamismo que torna a fotografia muito mais interessante. Pronto, ou seja, temos que potencializar. O que é feio, por vezes, torna-se belo, depende da forma como nós potencializamos a fotografia. Isto era um porto nas Capelas, também já sofreu uma alteração e que é uma pena, porque eu gostava muito deste porto, era um porto ainda muito, muito tradicional, muito, muito convencional. E reparem que isto o meu horizonte tem exatamente um terço, tem esta luz magnífica a sair aqui deste terço, e depois tem esses triângulos que se sobrepõem, alinhados aqui com o varador, e que me levam exatamente à luz fantástica. Tudo isto me faz arrastar até esta luz magnífica em contraluz, porque sempre que eu quero potencializar esses raios de luz, eu tenho que escurecer muito a fotografia, ou seja, tenho que fazer a medição de luz para a zona mais clara, e tudo o que é negro, tudo o que está escuro fica negro, fica em contraluz, mas fica com esta luz mística fantástica que está aqui ao fundo. E é uma fotografia. Este primeiro plano são degraus? São degraus. Foi com uma grande angular? Foi feito com uma grande angular, mas isso são degraus, são vários patamares em triângulo, também servem para quebrar o mar. Quando vê um mau tempo por aqui fora, isto serve para quebrar a força do mar, mas pronto, eles alinhados todos, dá esse efeito fantástico. No verão esses patamares também servem para as pessoas se porem aqui a apanhar sol, estendem as toalhas, as pessoas tomam banho aqui no varador, enfim. Este tipo de porto, esta formação do porto era muito usual nos Açores, ainda nas ilhas mais pequenas se vê muito, e nas localidades mais pequenas, mas pronto, mas isso tudo hoje em dia está a ser tudo mudado, com proteções, enfim, com muito betão, porque dá dinheiro aos construtores, e pronto, e é mesmo assim. É a sociedade em que nós vivemos. Isto é uma fotografia de Ponta Delgada, da Igreja Matriz de Ponta Delgada. É certo que não é a fotografia mais bonita de Ponta Delgada, nem de perto nem de longe, mas é muito original pelo facto de ser mostrado, aproveitar estas linhas que saem desde do tanque e que passam para o passeio, e que em leque me levam, me apontam, me dão linhas de força exatamente aqui para a torre da Igreja Matriz. Esta é mais interessante, é tirada do mesmo sítio, mas do outro lado, e de um plano completamente diferente. Reparem que por cima deste tanque, por trás deste tanque tem a Câmara Municipal de Ponta Delgada, onde tem os espaços de Conselho de Ponta Delgada. Aqui é uma estátua muito grande, que é o Arcanjo, portanto, o Arcanjo, São Miguel Arcanjo é o padroeiro de Ponta Delgada, e eu queria ver qual era a visão que o Arcanjo via todos os dias. E então estava uma escada encostada ao Arcanjo, pedi autorização e subi às escadas e viu o que ele vê, esse espetáculo do tanque aqui onde ele está inserido, com a água, e o alinhamento que sai em raio, como se fosse um sol a irradiar raios, se projeta no passeio da mesma forma, e que dá uma continuidade muito interessante. Reparem que eu tive o cuidado de alinhar esta linha de força neste canto, aqui também no canto, e as coisas ficam muito mais interessantes. Fechei a fotografia com a cabeça do Arcanjo e ficou muito, muito interessante. Isto é o tanque do Parque Terra Nostra, aquele tanque que eu já vos falei de água quente e água férrea, em que a água entra mais ou menos aqui a 40 graus. É um sítio idílico. Deve haver poucos hotéis no mundo inseridos num parque tão belo quanto o do Terra Nostra. Não há muitos. Pronto, temos se calhar temos o Pussaco. O Pussaco tem também um hotel magnífico inserido no parque do
do Bussaco. Em Sintra também anda a haver um ou outro inseridos em zonas muito bonitas, porque Sintra toda ela é um parque magnífico, mas posso-vos dizer que isso é um dos paraísos da Terra. E se este hotel estivesse num grande território, era uma coisa que estaria sempre com reservas, com anos de espera, porque é realmente único. Estar num hotel onde se pode tomar banho num tanque deste tamanho, a 40 graus, 24 horas por dia. Imaginem o que é um casal em lua de mel, à meia-noite, numa lua cheia, estarem a tomar banho num tanque destes, quase privado, sem praticamente mais ninguém, senão mais um casal ou outro de hóspedes. É qualquer coisa de mágico. E reparem que esta fotografia está fechada com linhas de força aqui para este lado direito, com o fim do tanque, e do outro lado exatamente com o alinhamento das araucárias. Esta casa que está aqui é um salão de chá, faz parte do hotel, um salão de chá, onde também que tem uma suíte, onde normalmente está guardado para chefes de Estados. O Mário Soares já dormia aqui e recebeu as entidades oficiais aqui. Gente com muito dinheiro que de quando em quando reservem esta casa toda, mas quando isso não acontece, por vezes há festas, coisas assim no género. Mais uma fotografia que eu gosto muito, me pus galhado dela. Eu estou deitado no chão, eu não tenho problemas nenhum de deitar no chão, seja lá onde for. Isso é no Parque das Nações também. Gosto muito desta linha aqui a cortar-me completamente. Esta diagonal faz-me toda a diferença e, portanto, e projetar em contraluz esta estrutura contra o céu fica muito mais interessante. Eu acho ela magnífica. Sei que é muito vanguardista, um bocadinho a fugir da... É muito vanguardista mesmo, a fugir um bocadinho da caixa, mas acho muito interessante. As linhas de força não têm que forçosamente sair mesmo do canto, não é? Não tem. Pronto, se saírem, dão mais intensidade. Principalmente se saírem do canto de baixo, Armando, elas obrigam-nos a ver a fotografia de baixo para cima. Ou seja, contrariam aquela regra que eu vos disse que se lê normalmente da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se eu tiver linhas a sair de baixo, de linhas de força a sair de baixo, ela obriga-me a ler a fotografia de baixo. E repare que esta linha de força, apesar de não estar a sair do canto, ela está-me a obrigar a ver esta composição de baixo para cima, e eu fico preso aqui em cima. É como eu a vejo. Aqui as minhas linhas de força são dadas aqui pela muralha e pelo alinhamento dos pinheiros. Uma das coisas que gosto muito nesta fotografia, que me reforça a força da entrada, é o facto das pessoas todas estarem a caminhar no mesmo sentido, o que torna a fotografia bem mais interessante, que se tivessem uns para um lado e outros para o outro, não era tão interessante. Gosto muito desta fotografia, também tirada no Castelo de São Jorge. A linha de força tem aqui esta a sair aqui deste canto, deste outro canto sai outra muralha. Adoro e uso muito sempre que possível esse serpenteado de sombra e luz. Sombra e luz. Esse serpenteado em Z, em S, faz-me percorrer a fotografia até à última torre lá ao fundo. Esta foi uma fotografia mesmo feita para formação só, para dar o efeito de Z, de S, que se faz percorrer uma fotografia. Isto é na Horta, na Ilha do Faial, é a cidade da Horta, e eu alinhei aqui no cantinho e percorro a fotografia exatamente entrando por aqui, dou a volta a este monte, entro na cidade da Horta, saio na Espalamaca e vou até São Jorge. Portanto, é um efeito de S, de Z, que me faz percorrer esta fotografia, e é assim que eu a percorro, porque a natureza levou-me a que eu fizesse isso, ou seja, potencializei as linhas imaginárias que estão aqui e que me atraem e que me fazem percorrer a fotografia. Aqui as minhas linhas de força são dadas por estes alinhamentos do caminho e que me fazem percorrer a fotografia até aqui ao fundo. Ou então aqui numa freguesia pescatória muito pequenina de São Miguel, Calhetas de Rabo de Peixe, em que tenho aqui alinhado, fechando de uma linha de força aqui o muro, e depois o alinhamento das escadas que me levam à igrejinha
e toda muito bem arranjadinha, com uma luz muito bonita por cima, e é aqui que eu me prendo no fim o meu olhar, dado para essas linhas de força. Nos Diga, 2/3. A igreja nos 2/3. sim, exatamente, está num dos textos, Claro. está lá no sítio certo, está no sítio Claro. certo. E repare, e porquê? Eu estava a fazer um pequeno trabalho aqui para esta freguesia e a igreja era muito pequenina, muito pequena, o adro não tem piada nenhuma, e eu aqui dei-lhe esse esgalhado e a torre até parece ser importante, sobressai-se, fica esguia por cima das casas, por a dinâmica que eu lhe dei à fotografia. E depois tem uma coisa engraçada juro que acontece em todas as vilórias pescatórias, quando é para a festa de verão, para a festa do padroeiro, os pescadores pintam sempre a fachada com cores muito coloridas, as casinhas ficam todas muito arranjadinhas e dá um efeito muito interessante às vilas, e este também estava assim, com os muros pintadinhos, tudo arranjadinho. Gosto muito desta fotografia, para já pela força dada pelo passadiço que me faz percorrer a fotografia. Isto é na Lagoa das Furnas, isto são fumarolas, estes fumos são fumarolas, é aqui que existem uns buracos onde se fazem os cozidos enterrados na terra, que levam um cozido de carne, levam de 5 a 6 horas a cozer e em seco, ou seja, tudo é lá colocado em seco e depois que o vapor vai destilando, os legumes começam a destilar, as gorduras das carnes destilam, e quando vamos buscar o cozido temos uma caldeirada enorme com montes de molho e normalmente saborosíssimo. Outra particularidade que tem esta fotografia é que chovia muito, chovia copiosamente, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, temos chuva a sério. Do lado direito não vem a chuva, porquê? Porque não tem retroiluminação. Para nós conseguirmos ver a chuva e o fumo, nós precisamos de retroiluminação. Estava a chover com o sol bastante forte, como costuma-se dizer quando as feiticeiras estão a casar. Eu não mostrei o sol, mas a luz do sol estava a retroiluminar a chuva, por isso é que eu vejo a chuva, e digo-vos, quando acabei de fazer esta e mais meia dúzia de fotografias e regressei ao carro, estava completamente alagado, mas valeu bem a pena para esta luz magnífica que está nesta fotografia. É muito boa. Para mim, fotografia é sempre luz, e nós temos é que potencializar todo o tipo de luz que nós temos. Mas temos que andar sempre à caça da luzes bonitas. A luz bonita tem que estar a bater naquilo que nós pretendemos fotografar. Enquadramento vertical ou horizontal. Eu posso-vos dizer que faz toda a diferença fotografar na horizontal ou na vertical. É tão diferente fotografar na vertical e na horizontal que até tem conotações políticas. Eu posso dizer que fotografar na horizontal significa equilíbrio, estabilidade, conforto, idade avançada, não querer fazer ondas. Fotografar na vertical significa juventude, irreverência, contestação, protesto. E isto é tão real, que até os outdoors das campanhas eleitorais dos nossos partidos são assim. Se repararem, tudo o que é outdoor, CDS, PSD e IPS, são todos ao baixo. Não querem grandes diferenças, não querem grandes ondas, não se querem diferenciar muito. As únicas grandes diferenças, uns são mais alaranjados, outros são mais rosados. Os candidatos da esquerda estão mais posicionados no lado esquerdo do cartaz, os da direita estão mais posicionados no lado direito. E é tudo muito equilibrado. Se formos reparar, os outdoors do Bloco, do PCP, do MRPP, normalmente são todos na vertical. São contestatários e irreverentes. É certo, nas últimas legislativas, o Bloco, curiosamente, surpreendeu-nos que nos começou a apresentar também outdoors ao baixo. Mas isso, eles estavam tão colados ao PS que achavam que era bom não haver ondas e a geringonça ia funcionar em pleno porque estava toda muito coladinha. Eu acho que eles hoje em dia já estão arrependidos de terem estado tão equilibrados com o PS, porque a falta de irreverência deles está fazendo falta agora, e o António Costa já lhes passou a perna e eles vão ter que acabar por aprovar tudo sem poderem reivindicar grandes coisas. Portanto, mas isso para vos dizer que efetivamente faz toda a diferença fotografar na vertical e horizontal. Por exemplo, sempre vocês virem um cartaz de publicidade, normalmente é na vertical, que chama muito mais a atenção, é muito mais agressivo, muito mais irreverente. Então, resumindo isso, são duas formas muito diferentes de ver o mundo e que levam o nosso imaginário a sentir emoções muito distintas.
Se pretende transmitir calma e tranquilidade nas suas fotografias, faça composições na horizontal e coloque o assunto principal na parte direita da imagem, fazendo com que o observador corra a composição da esquerda para a direita e sem sair, porque fica amarrado no fim com o elemento principal que nos compõe. Composições horizontais transmitem estabilidade, tranquilidade, harmonia, zen, descanso, maturidade. Posso dizer, quanto mais idade nós temos, mais dificuldade temos em fotografar isso. Assim, não só porque fisicamente com a idade começa a ser mais chato levantar o braço e, portanto, começa a ser mais chato, nós acabamos por acomodar-nos e fotografarmos mais assim. Portanto, se quiserem até ao fim da vossa vida fotográfica manter alguma juventude e alguma irreverência, é de quando em quando, na mesma paisagem, na mesma composição, façam também fotografias na vertical e vão ver que faz toda a diferença. Contudo, há fotógrafos que só conseguem fotografar, para eles a fotografia é sempre só na horizontal. Como há outros que só conseguem fotografar na vertical e como há outros que só apresentam fotografias em forma quadrada. Portanto, mas isso também, aí já são um pouco estilos fotográficos. Mas quando estamos a fotografar, de quando em quando, façam uma fotografia na vertical, vão ver, começam a mostrar o mundo de uma forma completamente diferente. Ao fotografar na vertical, enfatizamos o tamanho, altura e profundidade. Linhas verticais levam o observador a ler a composição de baixo para cima. Composições na vertical transmitem juventude, irreverência, contestação, força e altivez, crescimento e desenvolvimento, enfim, são fotografias muito mais agressivas. Reparem, a mesma paisagem, uma ao baixo e outra na vertical, rigorosamente a mesma paisagem, os mesmos settings, a diferença entre uma e outra foram segundos de diferença. Esta fotografia é muito mais tranquila, muito mais suave. Na mesma paisagem, esta fotografia, fica muito mais forte, muito mais agressiva, muito mais contestatária. A mesma paisagem, uma obra recente, na altura da Berta Cabral, um acrescente da nossa avenida, uma belíssima obra, aqui é uma belíssima obra estável, soft, aqui é uma obra com força, dá agressividade à fotografia. Eu gosto muito mais desta da direita, apesar de que já tive grupos de formação que defenderam esta fotografia com unhas e dentes como sendo melhor. Para mim são duas boas fotografias, mas eu identifico-me mais com essa do que com esta. Aqui, isto é nítido, então é mesmo notório. Isso é a cascata do Cagarrão, no Faial da Terra, em São Miguel. E reparem que esta fotografia, ao baixo, é muito mais zen, muito mais tranquila do que esta. Até porque esta fotografia aqui, com estas duas traves, a vertical potencializa a força das traves e torna a fotografia muito mais agressiva. Mas estava a dizer, Francisco Castro, qualquer coisa, desculpe. Não, está... É mais agressiva esta do lado direito. A vertical é mais agressiva, não é? Pois é, muito mais agressiva. É uma característica da verticalidade. Torna as fotografias muito mais agressivas, muito mais com mais força. Esta é muito mais zen. Eu fiz esta fotografia na vertical, não gostei de uma imensidade de desfoque tão grande. É uma coisa que nem sempre fica bem, muito desfoque. E então o que é que eu fiz? Fiz o formato quadrado, que gosto muito, e cortei grande parte desta fotografia, criei aqui uma linha de força alinhada no canto e que me leva à garrafa e fica muito mais sugestiva do que propriamente esta. Quando duas fotografias, uma no abaixo e outra na vertical, ainda por cima ele estava a tirar o tabaco para cima, gosto mais desta fotografia na vertical, ainda por cima ele está olhando para cima exatamente quando vai a tirar o tabaco e acho esta mais interessante do que esta. Aqui são duas fotografias de paisagem, qualquer uma delas boa. Eu gosto mais desta, talvez porque tem um céu fantástico e valorizei muito o céu, mas é muito importante fazer também de quando em quando uma fotografia vertical, por exemplo. Imagino que vocês estavam a fazer uma história sobre esta localidade ou sobre paisagem ou outra coisa qualquer, e a história era tão boa na revista que o editor quis que uma das fotografias fosse para a capa. Se eu tiver uma fotografia logo na minha história na vertical, é mais fácil já ela conquistar a capa, porque uma capa normalmente tem que ser com uma fotografia na vertical.
É claro que eu também podia transformar essa na vertical, mas já não iria ficar como esta, nem nada que se pareça. Ponto, quando são padrões abstratos, tanto faz ter ao baixo ou na vertical, mas ter na vertical também me serve para outros tipos de utilidades. Superposições. Eu adoro fotografar, eu adoro utilizar dois planos nas minhas fotografias. Adoro usar superposições, mas têm que ser bem feitas. As superposições têm que criar espaço entre elas. Nós sabemos, na fotografia, desenho, pintura, nós só conseguimos ver duas dimensões da imagem. A superposição de elementos serve para definir que elementos estão em primeiro plano e quais ficam no plano de fundo. A superposição de elementos no motivo tem como objetivo mostrar o aumento da profundidade e da perspectiva, como também convidar a observação dos contrastes no motivo. Ora bem, reparem que eu estou aqui, isto é na Turquia, na Capadócia. É Capadócia. Já lá foi, Francisco? Já. Esteve aqui neste museu, claro que esteve, quem vai à Capadócia vem sempre para este museu. É dos sítios mais bonitos que havia até hoje. A Capadócia é uma coisa de sonho. Fez a viagem de balão? Não, por acaso não consegui fazê-la. Olha, digo uma coisa, é comer a Roma e não ver o Papa, percebe? Mas a vista dos balões no ar é espetacular. É uma coisa de sonho. Eu estive lá já 2 vezes com um grupo de clientes e das 2 vezes que fiz a viagem de balão e como nós éramos fotógrafos, pedimos lá à organização que fôssemos dos primeiros balões a subir, para subir ainda de noite. E ver o nascer de sol na subida. É qualquer coisa de sonho. Nós arrancamos ainda de noite, mas mal subimos 20, 30 metros, começamos logo a ver as luzes do raiar da manhã. É qualquer coisa de sonho. E depois aquilo é um passeio de 1 hora e tal, e ainda chegamos a ir até 600 metros de altitude. Depois de estar a 600 metros é que começamos a descer. É qualquer coisa de sonho. E então, andar com o balão a fazer razias a todos aqueles pináculos, aquelas construções naturais esculpidas pelo vento e pela erosão, é qualquer coisa de mágico. Mas isto é um sítio lindíssimo, isto é um museu natural, tudo com escavações, onde tem pequenas capelas, pequenos mosteiros, as casas onde as pessoas viviam, tudo escavado com muitos de túneis, porque sempre que eles eram atacados tinham que se esconder e passar por passagens muito estreitas e vedar completamente os pisos. E então eu fiz esta fotografia para os meus formandos, para os meus clientes, eles estavam aqui onde eu estou, no fim é que eu pedi para me fazerem também esta fotografia. Porquê? Fiz isso como? Medindo a luz do ambiente e depois utilizando 2 flashes no primeiro plano para fazer como se estivesse a fazer fotografia de estúdio, para realçar o meu primeiro plano em relação ao fundo. E então, pronto, e reparem, tem aqui 2 planos. Tem o primeiro plano e o segundo plano com o museu, mas separado por este caminho que me faz aqui a separação, faz essa superposição dos planos e dá uma fotografia extremamente dinâmica, ou seja, valorizando os 2 planos, mas realçando sempre o primeiro. O primeiro é sempre mais importante. E olhando para esta fotografia, não consigo ver 2 dimensões, eu consigo ver relevo, textura, tridimensionalidade, porque tem planos sobrepostos. Aqui é a mesma coisa, estava a fotografar esta cascata, e agora está muito na moda nos Açores, os estrangeiros trouxeram essa moda de empilhar pedras umas sobre as outras, se calhar isso também na Serra da Estrela já vai acontecendo, não vai, Armando? É verdade, é verdade. É uma coisa horrível, isto não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com a nossa paisagem e inclusivamente desequilibra o ecossistema, porque ao retirar essas pedras do chão, há montes de peixeirada que vive debaixo destas pedras que acabam por ficar demasiadamente expostas e é uma tolice. Eu sempre que passo por uma coisa dessa, eu ponho ao chão, porque me irrita profundamente. E aqui na Serra até os pastores é que costumavam fazer isto para sinalizarem os seus caminhos, é verdade, mas isso era uma marca dos pastores. Agora, todos os turistas fazem isso, nem os pastores já têm hipótese de fazer marcas. Vão ficar todos baralhados com as marcas dos turistas, pá, que é uma grande chatice. Mas pronto, mas estava lá uma pilha destas e eu então decidi colocá-la. E reparem que fechei a minha fotografia completamente com a pilha, pus o meu ponto de foco lá e tenho 2 planos completamente distintos. A cascata está lá, mas já está desfocada, a cascata não era o meu elemento principal neste momento, eu queria mostrar as 2 coisas, mas dando importância sempre ao primeiro plano. Eu valorizo sempre
sempre o primeiro plano em detrimento do segundo, incluindo-o com a boa profundidade de campo, mas valorizando o primeiro. Mais uma fotografia com 2 planos muito distintos, é uma descida para as 7 cidades por um trilho. Num dia de muita chuva, mas tivemos a sorte, quando chegamos aqui a este vale, abriu o nevoeiro e parou a chuva. E temos aqui a fotografia fechada pelas árvores, em primeiro plano, com este V, e depois uma penumbra pelas 7 cidades, um velado sobre as 7 cidades, fantástico, magnífica, dando esta luz fabulosa e este ar mistério à paisagem. E uma das coisas... Por isso é que às vezes quando me perguntam quando é a altura certa para vir aos Açores, eu nunca sei, não posso dizer, porque eu gosto dos Açores todos os dias, eu gosto dos Açores tanto com nevoeiro, como com chuva, como com bom tempo. Portanto, os Açores são sempre bonitos pela sua diversidade. O ideal, por exemplo, eu já fui à Serra da Estrela N vezes, já apanhei chuva, já apanhei tempo de não poder subir lá acima por estar a estrada interrompida, já apanhei sol magnífico, já apanhei de tudo e gosto da Serra de todas as maneiras. Portanto, é isto que é fascinante na fotografia. Quem tem uma paixão pela fotografia acaba por tirar partido de todo o tipo de situação e acabamos por não ter aquela frustração. Fui de férias e apanhei mau tempo e não tirei partido. Isso para um fotógrafo não existe. Porque se tiver mau tempo para uma coisa, vai aproveitar para outra. Se não tiver bom para tomar banho, ele vai se dedicar à fotografia. Se não tiver bom para fazer fotografia de paisagem, ele vai se dedicar a pormenores. Se não tiver fotografia para fazer longa distância, vai se dedicar a fazer retratos à família, vai fotografar pessoas, vai fotografar gente, vai fotografar vivências e vai chegar a casa na mesma tão feliz como se tivesse feito muita praia. Portanto, é isto que a grande mais-valia dos fotógrafos é potencializarem sempre todo o tipo de situações que lhe aparece para frente. Mais uma fotografia em que uma separação de planos muito interessante. Tenho esta primeira camélia aqui a fazer o meu primeiro plano, a fechar uma fotografia, a emoldurar a fotografia, e depois tenho um segundo plano, todo este parque de Terra Nostra, com uma chuva torrencial. Se repararem aqui para o lago, chovia torrencialmente, ele está tudo picado com gotas grandes e, portanto, a chuva não é impedimento para fotografar, dá fotografias lindíssimas. Temos é que ter o cuidado de estar sempre a limpar a objetiva, porque se houver um pingo no objetivo, estraga completamente a fotografia. O ideal é ter um guarda-chuva, ter uma pessoa que a acompanhar-nos canto com o guarda-chuva. Os guarda-chuvas de golfe são excelentes, porque são enormes e dão para tapar a câmara e as duas pessoas, e assim ninguém apanha chuva e pode-se fotografar perfeitamente com chuva. Mais uma fotografia que a superposição está fantástica. Tenho aqui o meu primeiro plano num trilho e depois tenho todo este caminho do trilho a levar-me esta luz fantástica ao plano secundário. Uma boa superposição de planos faz toda a diferença numa fotografia e numa boa composição. Mais uma fotografia que eu gosto muito, mas muito mesmo, apesar de ser a preto e branco. Aqui o meu primeiro plano tenho um fotógrafo e depois tenho um dos spots mais belos dos Açores, o mais bonito da Ilha das Flores, seguramente, que é o Poço do Ferreiro, com uma parede que é só cascatas, isso é emocionante, é incrível, é uma parede de água a verter todo o ano, mas todo o ano. Certo que quando chove muito verte com mais força, mas é todo o ano que isto tem esta parede de água a confluir para este poço magnífico, num sítio que fica mais ou menos... sei lá, 500 metros de altitude, 400 metros de altitude, deslocado da estrada a 800 metros, meia hora a subir, em que só aqui vai a pé quem quer mesmo muito desfrutar de uma paisagem idílica e portanto, respeita brutalmente esse espaço, não há barulhos, não há lixo, é uma coisa idílica. E há uma coisa que eu comparo muito a um sítio que eu não sei bem o nome, mas fica perto do Gerês, que há um santuário, que eu não me recordo o nome, mas por trás do santuário é um trilho que vamos mais ou menos até 1000 metros de altitude e tem lá em cima um lago fantástico, fabuloso, com cavalos. É um sítio idílico, que eu já lá fui uma vez e que tenho até desenhado num trilho para voltar a fazer, mas não me recordo agora o nome. E faz muito lembrar esta paisagem, este espaço perto do Gerês,
que já lá fui também e gostei muito. Ou seja, esses espaços fora de estrada, em que tem que se andar, em que há alguma dificuldade, são efetivamente lindíssimos para fotografar e podem ter a certeza. As grandes fotografias fazem-se fora de estrada. Na estrada, toda a gente já fez, já fotografou. Mais uma fotografia que gosto muito da separação de planos, da superposição. Tenho aqui esta grande rocha aqui no meu primeiro plano e depois lá ao fundo tem uma represa com excesso de água a transbordar. Chovia aqui, estava tudo molhado. Tenho aqui um fotógrafo que está como se fosse um fantasma, porque esta fotografia foi feita com 3, 5 segundos e reparem que a água está toda leitosa, arrastada, e ele movimentou-se, ficou tipo um fantasma, e eu gosto muito dessa superposição. Eu gosto muito de fotografias feitas com chuva, porque mostra a paisagem de uma forma completamente diferente do que quando não está a chover. Superposições de janelas, sombras e luz, dão sempre fotografias lindas. Eu costumo dizer que eu gosto muito de fotografar nos palácios, nos museus, não as peças de arte, não as mobílias que possam lá estar. Eu gosto muito de fotografar nos museus as janelas, as entradas de luz, as repetições, porque são coisas gigantescas, que têm montes de luz, têm efeitos lindíssimos e pronto, e as obras de arte não me faz sentido nenhum fotografar, porque estão na net reproduções excelentes e não faz sentido estar a fazer uma reprodução mal feita. Portanto, eu gosto de tirar partida da luz e das repetições, fazem coisas muito interessantes. Aqui mais uma fotografia também com uma superposição muito interessante. Isto é a Igreja de São José, uma igreja com 400 anos, uma igreja muito clássica, e depois tem isso nas Portas do Mar. Temos aqui uma escultura ultramoderna e essa superposição com esta escadaria em contraluz dá um efeito bastante interessante. Mais uma fotografia que eu já vos mostrei de Santa Maria, uma com o rapaz aqui deste lado e não mostrava quase nada. Sim. Neste dia, é no mesmo sítio, noutra viagem, um estado de espírito completamente diferente. E eu olhei para esta minha cliente ela estava perdida a olhar para esta imensidade de paisagem, e eu, ao fotografá-la, quis dar a mesma sensação de que ela estava no paraíso, a observar o paraíso. Então, em vez de fotografar com 50mm, fotografei com a grande angular para poder apanhar tudo, dei-lhe muita profundidade de campo, um F3, foquei nela e reparem que tudo isto está perfeito e é realmente a sensação de alguém que está a contemplar o paraíso e, portanto, é uma excelente fotografia. Aqui também não se consegue ir de carro, só através de um trilho e são spots, efetivamente, muito mais interessantes do que aqueles que se vão de carro. Uma fotografia que tem um carinho muito especial para essa fotografia. É tirada entre duas árvores, no meio de uma mata. Isto são duas criptomérias. E reparem que tem ainda aqui as saídas, os brolhozinhos dos galhos que foram podados. E depois, ou seja, tem dois planos, o primeiro e o segundo. Isto também é emoldurar a fotografia, fazer a fotografia através de uma moldura. E depois tem este zigue-zague de texturas, de luzes, sobre a Lagoa das Sete Cidades, de um ângulo muito pouco conhecido e que eu gosto muito e que, pronto, claro que isso não é uma fotografia para vender como complexo turístico, mas numa boa exposição de autor de fotografias de paisagem, daria uma excelente fotografia a cores. Superposições a isso é no deserto do Saara, tem aqui um Tuareg em contraluz e depois tem as dunas e o sol e um céu fantástico, portanto é uma fotografia de uma boa superposição de planos. De contraluz também, portanto não deixa de ser um contraluz. Sombras. Superposição, sombras, contraluz acabam por ter muitas coisas em comuns, há muitas coisas que acabam por coincidir. As sombras podem, por vezes, esconder detalhes importantes, tornando-se necessário que o fotógrafo diminua estas áreas escuras na fotografia, ou seja, não ter demasiados negros, para não perdermos muita informação. Por exemplo, a fotografia que o Jorge fez, em que escureceu tudo, anulou uma imensidade de informação. Claro que aí anulou propositadamente para dar só a luz bonita que batia sobre aquela ponte. Curiosamente, hoje vou mostrar uma fotografia minha. Eu já fiz um comentário àquela fotografia que mandei original, mas pronto, mas digo para todos, eu gostei muito daquela fotografia no original. Não me retira o gosto pela fotografia noturna, mas aquela fotografia diurna era muitíssimo boa, tinha uma luz muito bonita e detalhes muito interessantes. Portanto, foi um produto final completamente diferente. Hoje vou-lhe mostrar também uma fotografia que inicialmente era como a sua, a cores,
com montes, com várias informações, e que depois, quando transformei a preto e branco, reduzia uma faixa só, mas quando lá chegar falamos sobre ela. As sombras podem, por vezes, esconder detalhes importantes. Isso é uma gralha que está aqui já há bocadinho. Uma sombra permite-nos ver o mundo de outra maneira. Fotografar as sombras leva-nos a tentar criar simetrias. Contudo, muitas das vezes as sombras passam a ser o motivo principal. Elas passam a ser muitas vezes o motivo principal, que muitas das vezes só mostra a sombra, não mostra a realidade. E há fotógrafos que inclusivamente só fotografam as sombras. Portanto, é tão importante, é tão interessante fotografar sombras. Eu posso dizer, eu sou um pouco obcecado pelas sombras. E para tudo o que olho, eu tento procurar uma sombra. E há pessoas que não conseguem ver as sombras. Estão tão coladas à realidade, estão tão coladas ao real, que não veem as sombras. E se vocês passarem a fazer esse exercício, preocuparem-se um pouco em ver as sombras, podem ter a certeza que vão passar a ver coisas muito interessantes na paisagem. Uma sombra forte pode adicionar um grande efeito e carga emocional a uma fotografia. E vão ver exemplos disso que eu vou-vos mostrar, de fotografias feitas por mim, em que há uma grande carga emocional por mostrar as sombras. Desculpa, as sombras quando ficam escuras, não é? Sim, normalmente ficam negras. Normalmente ficam negras, porque normalmente as sombras, quando estamos a fotografar, normalmente em contraluz. Ou então com a luz, ou com a luz para as nossas costas, a projetar-nos contra qualquer coisa. E vai ver que normalmente ficam sempre negras, porque senão nós não temos, tiramos partido do contraste das altas luzes e das baixas luzes. Sempre que temos sombras, temos altas luzes e baixas luzes. Para tirar partido das altas luzes, temos que escurecer muitas baixas, senão não tiramos partido da textura das altas luzes. Uma sombra só por si pode ser o assunto da nossa fotografia, e vamos ver exemplos disso. Faça uso das sombras para realçar assuntos. Utilize as linhas que elas criam, bem como o contraste, para nos levar a percorrer uma fotografia, para nos levar onde nós pretendemos. Ora, reparem, isto é ainda em Aveiro, no Museu Municipal que lá está. Isto é um lagar de azeite. Eu adoro este tronco, esta raiz, mas a sombra dele não é menos importante, bem pelo contrário. Ou seja, a sombra dada por esta trave é tão importante na minha composição quanto esta trave. Aqui as sombras, reparem que é-me dada para a minha sombra, como estava já muito, que a grande angular estava a apanhar a minha sombra, então coloquei-me num canto um bocadinho a fazer em esforço para a minha sombra sair do canto, e depois alinhei no outro canto esta outra sombra dada pela falha da erva, e fazem as duas percorrer esta fotografia para este céu fantástico. De outra forma, isso não tinha piada nenhuma se isso fosse só a erva e o céu. Aqui é no deserto do Saara, à entrada do deserto. Eu gosto muito de apanhar as duas coisas, a realidade também e a sombra, e portanto tenho aqui uma árvore extremamente imponente e a sua sombra, o que dá um reforço, uma intensidade emocional a esta árvore apanhar a sua sombra. Aqui é nas flores. Isto aqui é a Rocha dos Bordões, um dos ex-libris da ilha, uma disjunção prismática. Nós nos Açores temos muita disjunção prismática, não é só a Islândia, e as flores em particular têm bastante. Tem paredes enormes, muito bonitas de disjunção prismática. E reparem que aqui tem as linhas de força são dadas pelo caminho, alinhado, e estas sombras e esta entrada de luz aqui a fazer-me percorrer a estrada, e que depois em curva vou até à Rocha dos Bordões e torna a fotografia muito mais dinâmica, inclusivamente fugindo ao clichê de mostrar a Rocha dos Bordões sempre do lado esquerdo. Eu gosto muito, muito de fugir ao clichê. Exatamente. O António está aqui a tentar mostrar uma fotografia na sua casa da Rocha dos Bordões, só a Rocha dos Bordões sozinha. Esta parede aqui, é só esta falha que está aqui, enquanto que aqui eu estou mostrando todo o caminho até a Rocha dos Bordões. As sombras dão dramatismo à fotografia. Como vocês podem ver aqui, é uma árvore partida, batida pelo vento, em que se partiu um galho enorme, e a sua sombra reforça esta ideia de que as árvores morrem de pé, mesmo quando já estão partidas, mesmo quando já estão esgalhadas. Portanto, é um reforço emocional dado pelas sombras. Este é o meu
minha selfie, o meu autorretrato mais conhecido, mais famoso. Eu ando muito de chapéu e é uma imagem de marca e, portanto, eu estava numa formação, no verão, num dia de muito sol e não dava para fazer fotografias ao longe e o grupo até era bastante interessante e decidi-lhes fazer o desafio, vamos fazer autorretratos. Fazer autorretratos é difícil, é um exercício fotográfico sempre difícil. E eu disse a eles, olha, já fiz o meu. E tinha feito com uma compacta, um sabonete, como eles costumam chamar, e já tinha feito, a minha sombra estava no chão, vi a sombra, gostei, fotografei e pus o pessoal depois a fotografar. E, portanto, este retrato num chão de betão, de cimento, claro que tem muito contraste, tem que ter muito contraste para nós termos bem delimitado todos estes limites e a diferença entre o preto e o branco. Mais uma selfie, mais um autorretrato, em que aqui eu estou projetado contra um parque de diversões, um carrossel, e a luz está por trás, ou seja, estou a tapar a luz, estou em contraluz, e fizeram-me este retrato, que, pronto, e é uma forma de mostrar como as sombras dão coisas muito interessantes. Este é um autorretrato mesmo, fui eu também que o fiz, num sítio muito interessante, foi naquele hotel que eu vos mostrei que está tudo destruído. Eu fui para lá uma noite fazer uma formação montar um estúdio, levamos um gerador, levamos projetores, um sofá, tapetes, enfim, levamos o material todo, muita comida e muita bebida, depois acabei numa grande petiscada, mas estava muito nevoeiro. E então a luz toda que nós tínhamos montado no hotel projetava-se para fora do hotel, e isto é as nossas sombras, a minha sombra e a da minha filha, a fotografar as nossas sombras no nevoeiro. Por isso é que isso parece um tecido, uma textura muito, muito difusa, porque é nevoeiro na paisagem e, portanto, estamos as nossas sombras projetadas no nevoeiro. Então, temos de ser criativos. Isto foi tirado no Alentejo, muito perto de Serpa ou de Beja, foi num dos conventos que nós fomos, que não me recordo já o nome do convento. Eu estou sentado dentro do convento, dentro do claustro, e por trás de mim está um sol fantástico e está o gradeamento o gradeamento, e no chão está-se a projetar a minha sombra, portanto tinha aqui o meu chapéu, e está-se a projetar o gradeamento. Reparem que isto é uma excelente fotografia para demonstrar prisão, depressão, pandemia, isolamento, tudo isto tem uma carga emocional fortíssima e eu só vejo a sombra, ou seja, não vejo o rosto, não vejo expressão nenhuma e consigo sentir, consigo passar toda esta emoção. As sombras são fortíssimas para passar emoções. Mais uma selfie, mais um autorretrato numa parede de viroque, numa construção moderna, em que estou aqui eu, com o meu chapéu, e sombras das árvores. Portanto, as sombras, por si só, são fantásticas. E reparem que eu estou a mostrar sombras, praticamente só sombras, sem mostrar a realidade. Nas primeiras mostrei a realidade, depois passei a mostrar só as sombras, e as sombras não são menos importantes do que a realidade. Não é à toa que Platão tinha a teoria sobre a alegoria das cavernas, em que a ilusão para ele era mais importante que a realidade. Ora bem, esta é uma fotografia que eu gosto muito, de um portão, faz lembrar um portão de fuzilamento, tem aqui duas linhas de portão, mas a parte de trás do portão, a sombra do portão, projetada numa caserna que tinha uma grande faixa negra e depois o branco, alinhei aqui no canto e tem aqui as várias linhas de militares, as suas espingardas. É uma fotografia que eu gosto muito, de um portão sem mostrar nada da realidade. Um simples telhado, não mostra estrelas, só mostra sombra, não temos que mostrar a realidade. Nós só mostramos aquilo que nos apetece, que nos vai na alma, e eu gosto muito desse tipo de fotografia. E são coisas simples. Isto aqui é uma escadaria para uma igreja que tinha um corrimão em aço inoxidável e que estava a fazer a sombra, o sol estava muito duro e a sombra fica em zigue-zague e fica aqui tipo um Z giríssimo, começando a meio da fotografia e acabando no canto, e dá uma fotografia graficamente extremamente interessante. Esta é uma fotografia de sombras pura e dura, de que eu gosto muito. E tem uma história muito interessante. A Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores, que eu faço parte, sou um dos fundadores, sou o sócio número 3, de há uns anos para cá, tem tido uma parceria com Serralves. E quando é Serralves em festa, a Associação normalmente leva uma representação de fotógrafos, 7, 8, 9 fotógrafos. Eu fui na primeira delegação e a intenção era nós fotografarmos.
bebermos o espírito, tentarmos passar o espírito de Serralves em Festa, e depois concorríamos com 8 fotografias e um curador de Serralves, uma responsabilidade grande, termos fotografias escolhidas por um curador de Serralves, iria escolher das 8 fotografias, 3 fotografias de cada fotógrafo. Um conselho que eu dou logo, desde imediato. Eu fiz centenas de fotografias em Serralves e escolhi de todas, depois escolhi 8. Mas dentro das 8, eu achava que uma era mais fraca do que as outras 7. E eu preferi concorrer com menos do que concorrer com uma fraca. É um conselho que eu vos dou. Se vocês fizerem uma seleção fotográfica para qualquer coisa e se acharem, mesmo que possam concorrer com 10, mas se acharem que uma ou duas é fraca em relação ao todo, é preferível concorrer com menos. É sério, eu concorri com menos, concorri só com 7 e fiquei muito feliz porque de 7 escolheram-me 4 e de vários fotógrafos que tinham mandado 8 só escolheram 2 fotografias. Portanto, fiquei muito feliz por isso. E esta foi uma das que foi escolhidas, das que eu mais gosto, porque a ideia era de mostrar que Serralves era uma festa de música, uma festa de alegria para todas as idades. Portanto, tenho aqui as pessoas, sem mostrar as pessoas, não queria mostrar as pessoas para não ter problemas de autorização, de legalidade, e então mostrei parte das pessoas e as suas sombras e percebemos que temos crianças, adolescentes, adultos, e sei que é Serralves, porquê? Porque isto é o símbolo de Serralves em Festa, uma enxada de jardim, que está em tudo ao lado. E esta era na entrada, uma coisa gigante, com a sua sombra no chão. Portanto, eu sei que estou em Serralves em Festa pelo seu logotipo, pela sombra do seu logotipo e depois por este movimento interessantíssimo de sombras. Aqui é na Andaluzia, não sei se é em Córdoba, se em Granada, mas penso que é em Córdoba, e era um pátio com o sol estava muito duro, 2 da tarde, luz muito forte, muito intensa, e portanto fotografei muitas sombras, e repartem a sombra de uma árvore, as nossas sombras, e também de algumas pessoas, mas concentrando no grafismo que as sombras faziam no chão, e dá fotografias extremamente interessantes. Aqui é a mesma coisa, no Castelo de Serpa, salvo erro. Eu queria mostrar, o céu estava muito claro, estava muito forte, e queria humanizar a minha paisagem. Então utilizei as nossas sombras e parte das sombras do forte e mostro o resto da torre e, portanto, e não me distrai com o resto e que torna muito mais forte. Ou seja, uma fotografia de arquitetura, mas humanizada através das nossas sombras. Aqui na Calor, em São Miguel, também num amanhecer lindíssimo, linhas de força, tem este passadiço, tem a minha sombra a percorrer uma fotografia para dentro desta baía, num amanhecer lindíssimo. Esta é mais uma fotografia daquelas do cemitério que eu fui com os meus formandos, fizemos belíssimas fotografias, num cemitério com imensidade de imagens, de coisas, e reparem que eu concentrei-me aqui numa cruz, símbolo da morte. Depois tem aqui um anjo com uma luz magnífica do amanhecer, que é um símbolo de esperança, um símbolo de que poderá haver algo mais de paz, de tranquilidade, mas depois tem ali ao fundo a morte novamente reforçada na sombra de uma cruz, lá ao fundo neste terço, que me chama o meu olhar e que diz que efetivamente é a morte, que efetivamente é um cemitério, e portanto gosto muito deste minimalismo e dessas subtilezas que fazem, que podem compor uma fotografia. Pronto, a capa 5 e a sua sombra. A tal fotografia, Jorge, que eu lhe falei, isto era um porto com maré vazia, com rochas muito verdes e muitas sombras, era um final de tarde, e aqui neste preto todo, isto já teve a cores, e quando era a cores tinha aqui uns verdes muito bonitos, mas muito escuros. E eu cheguei até essa fotografia exposta a cores. Mas depois de a converter a preto e branco, fui tentado mesmo a reduzir imenso só à luz, como você fez na ponte, e tudo o que era meio tons eu passei-os a negro, escureci-os completamente, e ficou só estes perfis e esta luz divina que está sobre essas rochas, que me fazem lembrar um corpo feminino, 2 corpos entrelaçados, Está sem som, Jorge. Foi exatamente essa mensagem. Portanto, Sentiu isso?
vi aí, foi o corpo. Senti isso quando vi. É uma sensualidade incrível em rochas. Para mim é a fotografia que eu tenho mais sensual e não passam de rochas. E isto é fascinante. E porquê? Porque nós reduzimos só à luz. Quando nós reduzimos só elementos gráficos, retirando tudo aquilo que nos desvia a atenção, é a parte fascinante da fotografia. Nós temos que ser muito seletivos e temos muito cuidado em retirar aquilo que nos desvia a atenção, que não nos interessa, percebe? Mais uma fotografia que eu gosto muito, e se vocês se calhar já passaram aqui, vou-vos dizer onde é que isto fica. Isto fica na saída do Palácio da Penha, em Sintra, e que quando saímos por um corredor branco, por tipo umas catacumbas, mas uma coisa sem piada nenhuma, até que retira imenso valor ao palácio magnífico que nós vimos. Mas ao percorrer... Perdão. Ao percorrer este túnel, eu vi aqui do lado direito esta janela, com uma luz fantástica e a projetar a sua sombra exatamente na parede oposta. E o resto estava tudo muito para o escuro. Claro que escureci muito em pós-produção, fiz a leitura para as altas luzes e depois escureci muito os negros e clareei os brancos e criei esse salto de grande contraste como você fez na fotografia. Isso parece uma fotografia noturna, isso podia ser uma janela de uma lua. E não, e é dia, tinha aqui montes de informação pelo dia. Mas escureci muito os negros e dei-lhes brancos de forma a ter este ar místico de uma janela e uma sombra que poderá ser em qualquer sítio, deixar o nosso imaginário flutuar. Isto é trabalhar as sombras, as luzes e apresentar coisas que não têm nada a ver com a realidade, mas é a nossa realidade, é aquilo que a gente quis. Isto agora fez-me lembrar uma pessoa, um colega meu e amigo, que também faz fotografia. O Zé Franco deve conhecer, que é o Neto. O Pessoa Neto. Não percebi, desculpa. O Pessoa Neto, não o Pessoa Neto, sim, já ouvi falar já. Claro. Eu sou colega deles, fui colega de trabalho, e eu vi, ele mostrava-me umas fotografias, que até depois ele fez uma exposição com ela, e aquilo dizia-me alguma coisa, mas eu não conseguia perceber onde aquilo era. E eu ia lá imensas vezes, que era o edifício da EDP no Porto. Porque ele joga ao contrário com a luz. Ele inverte a fotografia. Ele trabalha no negativo. Sim. E então, eu não conseguia perceber onde é que estava. Claro, porque estava invertido. O que era preto era branco. Claro. Eu nunca tinha visto um trabalho assim. E adorei a exposição. Engraçado, curioso. É curioso isso. Isso era uma das coisas que fascinava os negativos, era exatamente isso. A gente olhava para o negativo e tínhamos que imaginar o que está preto é branco e o que está branco é preto. E isto era um exercício que nós habituamos a fazê-lo. Hoje ninguém faz esse exercício porque efetivamente já não conhecem essa realidade. Muito bem. Contraluz. O contraluz é muito na sequência das sombras, portanto é uma continuidade das sombras muito na mesma linha. Contraluz é fotografar um objeto com a luz de fundo muito mais forte do que a luz que ilumina o sujeito. Portanto, quando estamos a fotografar em contraluz, estamos a falar sempre com luz de frente, normalmente tapada por alguma coisa, dando retroiluminação, como é lógico. O contraluz dá um ar dramático às fotografias, um ar de mistério, da mesma forma que as sombras. As sombras também têm essa grande carga dramática e misteriosa. A hora dourada, a hora que precede o nascer do sol e a hora antes do sol se pôr, é o período ideal para se fotografar em contraluz. E porquê? Porque o sol está bastante inclinado e provoca sombras muito longas. Ora bem, esta fotografia foi uma que eu já vos tinha mostrado o outro dia, acho que foi a vocês, a propósito da sua fotografia, e portanto, uma fotografia em contraluz, tirada durante o dia, já vos expliquei outro dia, portanto, em que isto é 10 da manhã, está um sol fortíssimo, foi para tirar partido do mar de prata, e como queria tirar partido desta endémica que, salvo erro, é uma afurada, não é, Francisco? Não sei. Tem que fazer aqui o zoom. Parece-me uma era. É da era azórica. Era azórica, pronto. É capaz. Eu confundo um bocado as endémicas, não sou especialista, mas aqui para destacar essa endémica utilizei 2 flashes para o destacar, como se estivesse a fotografar em estúdio, exatamente para o meu primeiro plano ficar destacado do fundo.
Mais um contraluz que parece noite, e não é noite, isso é dia, força do dia, talvez 3, 4 horas da tarde, o sol estava a brilhar brutalmente no mar, aí eu chamo-lhe o mar de prata, e para nós termos informação, textura aqui, temos que fazer a medição de luz por aqui, e depois ir escurecendo até termos informação, e o resto fica completamente preto, porque fica em contraluz, e portanto, dá fotografias muito, muito, muito bonitas. Estas fotografias que eu tenho aqui já emolduradas em passe-partout e com assinatura, estão preparadas para serem impressas em papel fine art. O papel fine art é um papel com textura, papel de algodão, é um papel que se imprime fotografia de artista para galeria e, portanto, já são fotografias que eu estou a preparar para um site onde pretendo pôr um site só com fotografias de autor, só com fotografias muito selecionadas, em que eu pretendo pôr só preto e branco, em que eu pretendo pôr à venda um dia quando tiver tempo para fazer isso. Mas pronto, mas tenho estado já a preparar algumas. Mais um contraluz que eu adoro, isso é a Lagoa de Fogo lá embaixo, num amanhecer que eu fui para ver o nascer do sol, desci lá abaixo de noite, o amanhecer foi horrível, porque é mesmo assim, é uma questão de sorte, mas depois destas neblinas, esta luz fantástica, e depois este alinhamento aqui negro, e depois a sua sombra, esta entrada de água, depois aquele mar de prata, e depois as neblinas, é uma coisa... E eu sei que nós temos que ter já um gosto muito requintado na fotografia para se tirar partido, para se gostar desse tipo de fotografia. Mas isto é aquilo que me fascina, é não fazer os slides publicitários, e isto sim, isso é que me fascina na fotografia. Mais uma fotografia em contraluz, num amanhecer de inverno, num trilho, em que a luz aqui está no limite dos limites, mas pronto, mas tem esse contraluz lindíssimo e um amanhecer fantástico. Aqui nas Flores, um dos spots que eu mais gosto, a praia da Alagoa, ou uma reserva da Alagoa, é um dos sítios mais bonitos da Ilha das Flores, com ilhéus enormes. Esses ilhéus são enormes, fazem muito lembrar China, Indonésia, sítios que têm muitos ilhotas, muitas coisas, e depois com este surf fabuloso, e depois tinha a presença aqui de um barco que acho que humanizou muito a minha paisagem, e portanto gosto muito, muito, muito desta fotografia. Novamente nas Flores também, aqui na Fajã Grande, num restaurante muito curioso, só por curiosidade. Isto é um restaurante que só trabalha no verão, e o chefe, o dono e chefe, foi um dos fotógrafos da presidência do Márcio Soares e do Jorge Sampaio. Um homem muito, muito excêntrico, mas muito artista, e é um sítio muito giro. E reparem que estava na mesa de trás desse casal, e adorei ver esse contraluz, esta luz magnífica que batia neles, este encantamento de estar ali a tomar um vinho ao pôr do sol, com uma boa música, e num casal provavelmente enamorado, apesar de já não serem muito jovens, mas muito enamorados, e pronto, e fiz essa fotografia. Claro que eu preferia ter colocado o sol por trás dela, mas se eu fizesse isso ia-me deslocar, e eles já iam perceber que eu estava a fotografar, perdia-se a naturalidade e não tinha tanta piada. Prefiro ter o sol menos bem, mas ter esta luz e esta quase cumplicidade que existe aqui, que se sente na fotografia em contraluz. E reparem que eu não estou a ver os rostos perfeitos, estou a ver perfis, e sinto isso pela ambiência toda. Mais uma fotografia de contraluz, de um passadiço muito interessante por cima da Avenida Marginal de Ponta Delgada, que faz a ligação a um hotel, e o sol está exatamente tapado por uma das colunas, e dá este ar lindíssimo sobre a Baía e sobre a Marina, a Baía, o Porto de Ponta Delgada, e parece noite, parece quase noite, mas não, é dia. Mais uma fotografia que gosto muito, tirada também num convento em Évora ou Serpa, uma localidade ali perto que eu tenha ido, que já não me recordo qual foi o nome. Esta janela era lindíssima deste convento, estava toda projetada aqui no chão, a sua sombra. A minha companheira, entretanto, aproximou-se da janela, só pedi para ela olhar para cima, para dar aquela coisa de estar olhando para a luz, para tornar a fotografia muito mais mística, e, portanto, eu tenho uma janela fantástica com a sua projeção da luz, e o resto tudo escurecido para não distrair absolutamente com nada, e dar-me e aproveitar o contraluz mesmo.
Mais uma fotografia que eu gosto muito, de um crucifixo que eu adoro. Adoro esse Cristo. Isto é em Fátima, foi Eu inaugurado. tenho uma parecida com essa. Tem, olha que engraçado. Eu adoro esse Cristo. É junto à Basílica Nova do Santuário de Fátima e é feita num material que, coisa mais absurda, que é aquelas vigas aí de construção civil, que não, por serem tão feias ficam sempre escondidas. E como é que é possível fazer-se um Cristo tão expressivo com um material tão prosaico, tão primário? E pronto, e em contraluz, porque eu acho que gosto muito deste Cristo e gosto muito desta fotografia em contraluz. Mais um contraluz simples, minimalista, muito minimalista, uma fragata a circular no meio do mar de prata, horizonte a um terço, um céu bastante interessante, muito misterioso e pronto, uma fotografia que me deu muito gosto fazê-la. Contraluz pode ser, os pôr de sol dão contraluzes muito bonitos e aqui estive a brincar com os meus formandos com, eu costumo chamar isto o fogo de artifício dos pobres. E o que é que isso é? Nada mais do que palha de aço dentro de uma... Estão a ver aquelas batedeiras de claras manuais que se compram no chinês por €1,50€, e então compra-se uma coisa dessas de bater claras, um cabo de aço para amarrar, para não nos queimarmos, dentro da batedeira, das varetas, põe-se lá palha de aço, sabem o que é palha de aço? Daquela que se usava para esfregar os tachos, e depois larga-se fogo e põe-se a rodar e dá efeitos muito bonitos, tanto à noite como ao pôr do sol, e este efeito das faíscas todas aqui é-nos dado exatamente por palha de aço a soltar-se em fogo e dá fotografias muito interessantes. Aqui é a mesma coisa, temos um contraluz no pôr do sol, contraluz com nuvens é fantástico, um pôr do sol sem nuvens não tem piada nenhuma. Mais um contraluz muito bonito, agora novamente tirado em Marrocos, no deserto do Saara. Uma das minhas clientes a fotografar com o telemóvel, tapei-lhe aqui com o sol e mostrei-lhe esse céu fantástico que faz toda a diferença. Aqui também Marrocos, com o Tuareg, no deserto e um pôr do sol lindíssimo. Contraluz, pôr do sol dá sempre contraluzes lindos. Encher o quadro ou não? Encher o quadro é não dar os limites do sujeito. É criar a ilusão de que o sujeito ser mais do que efetivamente. Isso é dado de muitas formas, como por exemplo, neste retrato que eu fiz à minha filha, em que cortei muito, eu não sei se ela tem, por esse retrato, se ela tem muito cabelo ou não, e ela tem uma juba que nunca mais acaba, tem um cabelo brutal. Ou então aqui, eu não vou contar a dizer quantos balões tem, eu nunca conto, mas olhando para aqui, sei que é uma imensidade de balões, e se calhar não é mais do que só os que estão aqui, mas como cortei, dá aquela sensação de ser muitos. A mesma coisa aqui, também não sei se são muitos reboçados, se não. Aqui também não sei se isso é uma fachada imensa, se é uma janela, por acaso até uma fachada grande, é do Vasco da Gama, mas pronto, mas se não identificarmos não sabemos. Aqui também não sei se isso é uma tonelada ou se é uma coisa muito pequenina, ou seja, quando não damos os limites, ficamos sem saber efetivamente o que é que podemos contar. Ou então aqui isto poderá ser um casebre só com essa porta, como podem ter muitas portas, quer dizer, não darmos os limites dá efeitos muito, muito interessantes. Aqui é a mesma coisa, no Mundial, no Hotel Mundial, na parte de trás do Mundial, portanto, que é uma fachada enorme, e aqui a gente fica sem saber bem o que é que estamos. Enfim, não cortar o assunto. E eu penso que é a última regra de hoje. Há assuntos que não podem ser cortados. Pessoas e animais, especialmente, não devem ser cortados. Ou ao menos não cortados de forma que prejudique o equilíbrio da foto. Em relação às pessoas, não devemos cortar nas zonas das suas articulações, como por exemplo os joelhos, cotovelos, calcanhares, enfim, já vamos ver. Este esquema demonstra bem onde nós podemos e não devemos cortar. Tudo o que está a verde são cortes que nós podemos fazer. Tudo o que está a vermelho é por onde nós não devemos cortar. Nunca devemos cortar pelos cotovelos, pelos pulsos, pelos dedos, pelos joelhos, pelos calcanhares, enfim, mais acima, mais abaixo, por aqui já podemos cortar, podemos até fazer um crop assim bem arrojado, mas nunca fazer cortes feios. Nunca para as articulações. Reparem, esta fotografia está horrível, ao pelotão, eu cortei exatamente pelo joelho e deixei tanto espaço para cima, não faz sentido, portanto é um absurdo, é uma má fotografia.
Esta é daquelas fotografias de milhares que eu mais gosto das que tenho, é uma excelente fotografia, adoro essa fotografia. É certo que eu tenho este milhar pousado, a olhar para mim, perfeito, sem nada. Mas quando ele foi voar, eu quis mantê-lo na proporção da regra dos terços. E pronto, e quando estou a fotografar não dei conta de que cortei a ponta de três penas, o que é uma pena. É certo que qualquer miúdo especialista em Photoshop, ele acrescenta aqui 10 centímetros de azul e cola essas três aqui de baixo, ele consegue colar ali, isso fica perfeito. Eu é que não faço esse tipo de engenharias e, portanto, vou ficar com ela o resto da vida assim, e está muito bem, que mesmo assim eu gosto dela. Mas é uma pena ter cortado aquilo. Tal como também é uma pena ter cortado aqui a ponta da cauda deste Merlin, porque, pronto, o espaço era exíguo e não tinha muita margem de manobra e a pressão era muito grande e pronto, e cortei, sem querer. Isto aqui já não me incomoda nada, isso é um pilrito, um animal mais ou menos deste tamanho, é relativamente pequeno, mas cortei-o a meio de propósito, ele está feito como um retrato, o olho exatamente num dos terços, até consigo ver ali um grãozinho de areia que ele tem no bico, gosto muito desta fotografia. Ora bem, e hoje fui exíguo, pá, consegui controlar o tempo a não falhar, pá. Oh, isto é fantástico, pá. Se calhar foi para vocês irem de fim de semana a tempo. Ora bem, eu gostaria muito que vocês este fim de semana fotografassem, tentassem aplicar tudo o que já aprenderam até agora de composição e muita fotografia com pouca profundidade de campo. Pratiquem fotografias com pouca profundidade de campo, porque é difícil de fazer, mas pratiquem para me enviarem para ir analisando. Contudo, comecem já a separar deste fim de semana as vossas melhores 5 fotografias que fizerem para me apresentarem no fim um portfólio final para nós amigos Tá bom? Alguma dúvida? Ok. Então, um bom fim de semana. Muitas boas fotografias. Bom descanso. Tudo correr bem. Tá? Um abraço. Adeus. Bom fim de semana para todos. Bom fim de semana. Obrigado.